Irmãos, eu acabei de assistir esse testemunho aqui, ó, desse rapaz, Jonathan. Eu estou sem palavras, é sério. Eu fiquei pensando nesse testemunho aqui, irmãos, uns 2 dias. Sabe quando aquele testemunho não sai da sua cabeça? Porque é uma história muito forte, muito verídica. Inclusive, esse rapaz aqui, só para você ter noção, ele chegou a ganhar $40 mil por mês, mexendo com drogas, mexendo com gangues. Ele tinha poder, ele tinha um respeito das pessoas, mas ele tinha um vazio no peito tão grande. Para você ter noção, ele tentou acabar com a sua vida 3 vezes. Até que num belo dia, sabe o que aconteceu? Não vou contar tudo, tá bom? Eu vou contar só um pedacinho. Num belo dia, ele sentiu um cheiro de uma comida favorita dele, da infância. E foi ali que Deus entrou na vida dele. Você vai ficar impactado com essa história. Inclusive, eu já fiz a dublagem do vídeo. Como você sabe aqui no meu canal, eu sempre procuro trazer conteúdos que vão fortalecer a sua fé. Todo dia, às 2h30 da tarde, eu venho trazendo um conteúdo edificante. Então, se você gosta de testemunhos, se você gosta de histórias verídicas, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal, ative também o sininho da notificação, tá bom? Porque eu quero que você receba aí no seu celular os próximos vídeos que eu colocar. Inclusive, todo dia eu faço também a oração da manhã, oração da noite e tem sido uma bênção. Quantos milagres, quantos testemunhos nós podemos contar da nossa própria vida, daquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. Então, vamos começar aqui com o testemunho. Eu quero muito que você preste atenção, porque é muito forte, irmãos. Acredite em mim, assista até o fim para você ver o que Deus fez na vida desse rapaz. Preste atenção. Oi, eu me chamo Jonathan e pela graça de Deus, hoje eu sou um pregador do Evangelho dentro das prisões. Mas nem sempre foi assim. Eu cresci na Califórnia e a minha infância inteira foi marcada por drogas, gangues e muita violência. Infelizmente, eu fui uma daquelas pessoas que caiu nesse mundo e andei por esse caminho torto por muito tempo. Eu fui preso pela primeira vez quando eu tinha 12 anos de idade e eu passei no total 12 anos entrando e saindo do sistema prisional e eu dedico hoje a minha vida ao ministério prisional. A gente conversa e aconselha pessoas que sofrem com depressão, com solidão, com aquele vazio no peito e o meu desejo é simplesmente fazer o reino de Deus avançar. E para você entender como tudo começou, eu preciso voltar um pouquinho no tempo e você vai entender que eu nunca busquei a Deus. Na verdade, foi Ele que me buscou. Deixa eu te explicar. Eu sou 100% chinês. Os meus pais eram imigrantes, então eu nasci nos Estados Unidos, mas a nossa tradição era budista. A minha mãe era uma budista taoísta e o meu pai, eu acho que ele era ateu. Ele não se importava muito com religião, ele só seguia o que a família sempre fez. Apesar disso, eu sabia quem era Jesus. A gente cresceu perto de muitas famílias hispânicas e a maioria delas era católica. Eu me lembro de ouvir eles falando de Jesus Cristo antes mesmo de eu aprender o nome Jesus em inglês. Então eu já tinha ouvido falar dele. Eu entendia, mesmo sendo budista, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Eu sabia que o Natal era o aniversário dele e a Páscoa a sua ressurreição. Só que era só isso que eu sabia. E conforme eu fui crescendo, eu acabei me afastando dessa ideia. Até mesmo porque muitos evangélicos e católicos que eu conheci, eles eram muito insistentes, muito chatos, para falar a verdade. Eles tentavam forçar a religião em mim, dizendo que eu precisava me arrepender, porque senão eu iria para o inferno se eu não parasse de fazer aquelas coisas que eu fazia. E aquilo deixou um gosto muito amargo na minha boca, sabe? Eu passei a detestar crente. Eu não podia nem passar perto de igreja. E na verdade, eu nem praticava muito o budismo. Eu ia ao templo com a minha mãe de vez em quando, a gente orava, nós fazíamos nossos rituais, mas eu sempre sentia aquele vazio, um buraco muito grande no meu peito, não importava o que eu fizesse. E o budismo ensina a gente a fazer o bem, assim como a maioria das religiões. Mas tinha uma coisa diferente no budismo, que era o karma. Ou seja, tudo que você joga no mundo volta para você, karma bom ou karma ruim. E eu até tentava fazer o certo, mas eu acabava sempre sendo aquele cabeça dura, o problemático dentro de casa. A gente cresceu na zona leste de Los Angeles, uma área com muita influência negativa. O meu pai era alcoólatra e a minha mãe era muito submissa a ele. E ela, de certa forma, permitia que ele bebesse. E então ele batia muito em mim e no meu irmão mais velho. Era terrível. Aquilo gerou uma raiva imensa dentro de mim.
E eu não entendia. A minha mãe era budista, ela rezava, mas o meu pai fazia todo aquele mal e parecia que nada acontecia com ele. Então, a minha casa parecia uma verdadeira ditadura. Estando certo ou errado, o meu pai sempre estava certo. Ele nunca pediu desculpas, ele nunca disse eu te amo. E isso até é muito comum em lares asiáticos, especialmente chineses e coreanos. E por causa de tudo isso, eu senti aquele vazio no peito e então eu fui para as ruas. Eu sempre tive a sensação de que eu estava fazendo coisas que não devia, mas ao mesmo tempo eu não conseguia parar. Porque se eu voltasse para casa, ou eu apanhava do meu pai bêbado, ou tinha que lidar com a raiva dele. E a outra opção era ficar na rua e enfrentar o bullying, as gangues, os assaltos. Eu sentia que precisava escolher o menor dos dois males, e isso acabou me moldando. Eu comecei a pensar, quer saber? Eu não vou viver muito tempo mesmo, então eu vou fazer tudo o que eu quiser enquanto eu estiver aqui. E foi exatamente isso que eu fiz. Isso me levou a entrar para uma gangue, me levou para a prisão. Primeiro, eu fui para uma prisão para menores e depois eu fui para uma prisão mais pesada. Eu saí de lá, acabei cometendo outro crime e então voltei para a prisão de adultos para o alto escalão. E era assim que eu vivia antes de conhecer Jesus, antes de qualquer relacionamento com Deus. Para quem não conhece esse estilo de vida, eu preciso explicar aqui para você. Nós não éramos a família chinesa do comercial de televisão, sabe? Aquela que a mídia mostra, com homens bonitos, com médicos, advogados. Na verdade, nós morávamos num projeto habitacional do governo, recebíamos vale-refeição, ajuda do governo. E isso tudo gerou muito trauma em mim. Como eu disse, o meu lar era abusivo e isso acabou me empurrando para as ruas. Eu sentia que eu não tinha direção, eu não tinha uma família de verdade. O meu pai estava lá fisicamente, mas não emocionalmente e nem financeiramente. Então nós éramos muito pobres mesmo, sabe? Quando você vive num lugar assim, você começa a admirar aqueles homens das gangues. Eles tinham dinheiro, eles tinham carros tunados da época, do estilo Velozes e Furiosos, eles tinham mulheres, eles tinham roupas estilosas e eles tinham também o respeito. E esse respeito vinha da violência. Desde pequeno, eu já estava sendo moldado para ser violento por causa do que acontecia na minha casa. Então, quando eu fui para as ruas, eu me encaixei muito facilmente. Eu me oferecia para fazer de tudo: roubar, atirar em alguém, brigar, esfaquear. Eu me oferecia porque eu queria descarregar toda a minha raiva e a minha fúria nas pessoas. E isso começou muito cedo, aos 12 anos de idade, quando eu entrei para a gangue. As pessoas que julgam quem está nesse mundo não entendem que muitas vezes nós estamos todos conectados por algum tipo de luta, algum tipo de dor, de sofrimento. E cada um libera isso de uma forma. Alguns usam para o bem, nos esportes, na musculação, nos estudos, mas eu liberei da pior forma através da violência. É algo que eu me arrependo muito, mas naquela época parecia a única maneira de soltar todo aquele trauma e aquela raiva que estavam presos no meu coração. A minha mãe, por muito tempo, eu culpei ela demais. Eu achava que ela deveria ter tido mais postura, sabe? Eu era o filho dela. Mas na cultura asiática, especialmente a chinesa, o que o homem diz é lei e ponto final. A minha mãe então estava dividida. Ela tinha que escolher entre o marido, a quem ela devia submissão, e aos filhos, a quem ela amava. Era uma coisa muito tradicional e ela viu a mãe dela fazer isso também. Ela viu a avó dela fazer isso. Então para ela era normal. A nossa cultura também nos ensina a não compartilhar os nossos problemas. Falar sobre as dificuldades da família é visto como uma vergonha. E se o seu filho tem algum problema, se você está com dificuldades financeiras, você não pede ajuda. Nós também viemos de um regime comunista na China, então nós não confiávamos na polícia, não confiávamos em ninguém. E por isso até hoje, muitos chineses são roubados e eles nem fazem boletim de ocorrência, eles simplesmente aguentam calados. Essa desconfiança faz parte da nossa cultura. E foi no meio de tudo isso que Jesus entrou na minha vida. Eu vou te explicar com detalhes o que aconteceu. Como eu disse, eu já tinha ouvido falar dele, mas eu precisava de um encontro pessoal. E aconteceu da forma mais inesperada possível. Quando eu estava na prisão, eu passei por aquele período de vazio profundo. Eu acordava todos os dias com uma pressão no peito, como se alguém estivesse pisando em mim 24 horas por dia. Eu mal conseguia respirar fundo e, sinceramente, eu queria morrer. Eu sentia que não queria mais viver, eu estava apenas existindo.
Naquela época, o meu colega de cela era um coreano. Ele era um filho de pastor, mas tinha se envolvido com as ruas, assassinado uma pessoa e ele pegou prisão perpétua. Na prisão, ele começou a ler a Bíblia e sugeriu que eu lesse também. Eu disse a ele, eu não consigo ler direito, eu tenho a educação da 8ª série, eu não sou bom com essas coisas. E aquela versão antiga da Bíblia, eu não entendia nada. Mas ele insistiu, ele disse que não tinha problema e nós então começamos a ler juntos. Lemos a Bíblia de capa a capa 2 vezes, mas mesmo lendo eu tinha muitas perguntas que ele não sabia responder. Por exemplo, eu entendi a ideia do arrependimento, mas eu perguntei para ele, e se eu estiver prestes a morrer e esquecer de me arrepender de algum pecado, eu vou para o inferno? E ele me disse que sim, que se eu morresse em pecado, eu iria para o inferno. E aquilo me deixou muito confuso. Eu fiquei pensando, e se eu me esquecesse de algum pecado? Nós tínhamos ali na prisão também alguns homens que sempre iam lá para pregar, homens da presbiteriana, da batista, de igrejas pentecostais, mas nem eles conseguiam responder às minhas perguntas. Com eles eu me sentia ainda mais condenado, e tudo o que eu ouvia era o seguinte: arrependa-se, senão você vai para o inferno. Então eu acabei me fechando para o cristianismo mais uma vez. E depois eu tentei o Islã. Eu mudei de prisão e o meu novo colega de cela era muçulmano. Eu confesso que eu li o Alcorão de capa a capa 3 vezes. E de novo, a mesma coisa. Muitas perguntas sem resposta. Então eu deixei a religião de lado por um tempo. Quando finalmente eu saí da prisão, eu achava que todo aquele vazio, solidão e depressão eram por eu estar preso. Mas o mais doido foi que quando eu saí, eu continuei sentindo a mesma coisa. Eu pensava assim: ok, agora eu tenho liberdade, eu tenho um pouco de dinheiro no bolso, por que ainda eu me sinto assim? Ninguém conseguia explicar. Nessa época eu não me orgulho disso, mas eu estava vendendo drogas e eu ganhava de 30 a 40 mil dólares por mês. Eu viajava, eu ia para Las Vegas, eu fazia tudo o que eu queria. Como um garoto que cresceu na pobreza, eu achava que o dinheiro iria me fazer feliz. Mas foi justamente nesse período que eu tentei me suicidar 3 vezes. Eu ganhava muito dinheiro e eu me sentia um verdadeiro lixo. Eu não conseguia morrer porque, na verdade, eu tinha muito medo da morte. Eu não sabia para onde eu iria. Eu não sabia se existia céu ou inferno. Então eu não podia morrer. Mas eu também não conseguia viver porque a depressão, o vazio, a solidão me consumiam. Eu estava preso entre não poder morrer e não conseguir viver. Era uma miséria total. Eu estava apenas existindo. E foi aí que a minha mãe, um certo dia, me disse: Jonathan, você deveria ir à igreja. Eu encontrei uma igreja. E eu respondi: mãe, você ficou louca? Você foi budista a vida inteira, cantando mantras, indo ao mosteiro, e agora vem me falar desse Jesus, desse Deus? Ela simplesmente me disse: se você quiser vir, venha. Então eu a ignorei. Nenhum dos meus amigos asiáticos eram cristãos naquela época, mas uma série de acontecimentos mudou tudo. Primeiro, o meu amigo foi assassinado bem na minha frente. Na verdade, era para eu ter morrido naquele dia. Nós tínhamos planejado roubar um traficante. O plano era ele entrar no carro pela porta do motorista e eu pela porta do passageiro. Mas quando eu fui para a direita, ele passou na minha frente, então naturalmente eu fui para a esquerda. E assim que eu me mexi, eu ouvi 3 tiros. Eu pensei que o meu amigo estava atirando no homem, mas na verdade foi ele quem levou os tiros. O carro acelerou, atirou na nossa direção e eu vi o meu amigo morrendo ali, agonizando. Eu me lembro até hoje dos sons, dos músculos dele se contraindo, tudo ali na minha frente. Logo depois disso eu recebi uma carta de um outro amigo que estava na prisão. Era uma carta de despedida em código, mas eu entendi que ele iria se matar. 3 dias depois ele se matou. E então teve um tiroteio de carro para carro numa rodovia. Um garoto inocente que não era de gangue, era um bom menino que queria ser contador e ele trabalhava num restaurante fast food para pagar os seus estudos. Só que de repente ele saiu numa noite com um amigo meu e levou um tiro na cabeça. O meu outro amigo também foi baleado. Tudo isso aconteceu num período de 1 semana e meia. Naquele momento eu senti a morte soprando no meu pescoço e eu pensei, eu vou morrer. Um dia desses eu vou morrer. E que pena morrer assim, depois de passar 12 anos na prisão, com esse vazio no peito, com essa angústia. Morrer com dinheiro, mas sem nenhuma felicidade. E foi exatamente nessa época que, milagrosamente, o carro da minha mãe quebrou.
Ela era tradutora e diaconisa na igreja dela e me ligou dizendo que precisava de ajuda. O meu irmão já estava preso de novo e eu tinha acabado de sair. Então eu pensei, ok, o mínimo que eu posso fazer é levar a minha mãe na igreja. E enquanto eu dirigia, eu deixei bem claro para ela, mãe, eu não quero ir na igreja, não quero falar com o pastor, porque eu sei que eles vão tentar me evangelizar. Então ela disse, não meu filho, tudo bem, não tem problema. Eu vi que ela não tinha segundas intenções, era só uma carona. Quando chegamos lá, eu estava pronto para deixá-la e ir embora. Mas com a janela aberta, eu senti um cheiro. O cheiro de macarrão com feijão preto, que a gente chama de jajangmyeon. É uma das minhas comidas favoritas. Na prisão, eu sonhava com aquele macarrão. E enquanto eu sentia o cheiro, o pastor saiu e ele disse assim, Oi, Jonathan, prazer em conhecê-lo. Obrigado por trazer sua mãe. Desculpe o incômodo, a igreja está uma correria hoje. E eu achei ele um homem legal a princípio. Eu achei ele muito tranquilo. E então ele continuou. Olha, nós temos macarrão de feijão preto. Eu posso embalar um pouco para você levar para sua casa se você quiser. E aquilo também me pareceu diferente. Ele nem estava me convidando para entrar. Eu não podia simplesmente dizer, beleza, me dá aí que eu tô vazando. Não, na nossa cultura, isso seria uma falta de respeito. Então eu pensei, o mínimo que eu posso fazer é entrar, agradecer e depois ir embora. Então eu falei que ia entrar e a minha mãe ficou surpresa. Eu entrei, estacionei o carro e comecei a comer. Quando eu terminei a tigela, o pastor perguntou como estava a comida. Eu disse que estava ótima e então ele perguntou, Jonathan, sinceramente, você sabe alguma coisa sobre Deus? Eu respondi na defensiva, sim, mas eu sou budista. Eu não acredito em Deus, mas muito obrigado pela comida, viu? E ele disse, sem problemas, mas eu quero te perguntar uma coisa. O que você acha que é o pecado? E você se considera um pecador? Aquela pergunta me deixou um pouco irritado. Parecia uma pergunta capciosa, mas o jeito que ele perguntou não era acusador. Era como se ele realmente quisesse saber a minha opinião. Então eu respondi, sim, eu sou um pecador, e pecado é fazer coisas más, mentir, trair, roubar, matar, tudo isso é pecado. Mas o que ele disse em seguida explodiu a minha mente. Ele disse, não é bem assim. E eu me lembro claramente dessas palavras, não é isso. Aquilo me prendeu e eu perguntei, então o que é pecado? Ele abriu a Bíblia em João capítulo 16, o versículo 9, em que Jesus disse que pecado é não crer nele. E ele me explicou o que é pecado, é simplesmente não acreditar em Jesus Cristo. E ele continuou dizendo, se você não acredita em Jesus, você pode segui-lo? E eu disse, é claro que não. E então ele falou, se Jesus diz para você ir para a direita e você diz não, eu vou para a esquerda, é aí que o pecado começa. A partir do momento que você vai para a esquerda, você começa a fazer tudo o que sente vontade e se coloca na posição de Deus. É por isso que você sente esse vazio. Quando ele disse isso, a minha mente se abriu. Eu achava que eu era o único que sentia esse vazio. Eu achava que todos ao meu redor eram felizes e que ninguém entendia minha vida de altos e baixos. Ele começou então a me explicar que o mundo nos ensina coisas diferentes da Bíblia. E então ele perguntou, você já ouviu aquela frase, siga o seu coração, acredite em si mesmo? Eu disse, com certeza, e é o que eu tentei fazer a minha vida toda. E então ele respondeu, e você sabia que isso vai diretamente contra a palavra de Deus? E foi então que eu fiquei chocado, porque eu pensei, se eu não confiar em mim, em quem eu vou confiar? E então ele disse, ótima pergunta, meu amigo. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre os seus pensamentos. E então ele foi lá para Gênesis capítulo 6, o versículo 5, que diz assim, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só coisa má continuamente. E ele dividiu o versículo para mim, me explicando a última parte. Todos os seus pensamentos, toda a imaginação do seu coração é só coisa ruim, e se algo é só ruim, não tem nada de bom nele. E aí então eu pensei, ok, faz sentido. E ele continuou dizendo assim, mas Jonathan, você tem um pensamento de que ama os seus amigos, certo? Que você morreria por eles. Isso não é uma coisa boa? E eu falei, com certeza. Mas ele me fez olhar para as 3 primeiras palavras daquele versículo, que diz assim, e viu o Senhor. E então ele perguntou, o que Deus vê e o que você vê é a mesma coisa ou é diferente? E eu respondi, é completamente diferente. Deus então está dizendo que todos os seus pensamentos são maus.
E foi então que aquele pastor me levou para Romanos, capítulo 7, versículo 15, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: porque aquilo que eu faço não aprovo, aquilo que eu não quero fazer eu acabo fazendo, mesmo sendo uma coisa ruim. E então ele me perguntou: você queria atirar naquelas pessoas? Você queria viver em depressão, se sentir sozinho? Você queria acabar na prisão? E eu falei: lógico que não. Mas por que você acabou lá então na prisão? Por que você não quer se sentir deprimido, mas você se sente o tempo todo? Você odeia a solidão, mas por que você continua se sentindo assim? E eu sinceramente não sabia responder. E foi então que ele disse: está na Bíblia. E ele leu 2 versículos depois, Romanos 7,17, que diz assim: e é por isso que já não sou eu quem faço isso, mas é o pecado que habita em mim. E foi então que o pastor me perguntou: Jonathan, o que está te deixando vazio? É você, Jonathan, e as suas decisões? E eu te digo que não é. É o pecado que está dentro de você. E aquilo então despertou a minha mente. Aquilo tudo fazia todo sentido. Ele me mostrou uma perspectiva que eu nunca tinha pensado. Ou seja, eu estava fazendo coisas que eu não queria, e isso significava que não era eu quem estava no controle, mas era o pecado que me arrastava para o mal. Então ele me explicou que eu nasci pecador, e eu falei para ele: de jeito nenhum. Pensa num bebê, por exemplo, ele não é tão fofinho, não tem como ele fazer algum tipo de maldade. E foi então que ele me explicou que o pecado ele foi herdado de Adão, foi passado de geração em geração. E ele até usou uma analogia, dizendo assim: olhe para a semente de uma maçã. Onde que estão as maçãs? Você não está vendo, concorda? Mas quando você planta essa semente, que tipo de fruto ela produz? Apenas maçãs. Da mesma forma, um bebê parece puro, mas conforme ele cresce, o que sai dele? Mentira, engano, manipulação, os pecados escondidos. De repente, os pecados começam a aparecer. E ele disse algo que realmente me marcou naquele momento: todas as coisas que você tem feito na sua vida, Jonathan, todas as coisas más que te levaram a se sentir vazio, deprimido e miserável, são absolutamente normais. Quando eu ouvi isso, eu confesso que eu tomei um choque, porque minha vida inteira me disseram que eu não era normal, que eu era bipolar, que eu tinha toque, que eu era esquizofrênico. E pela primeira vez alguém estava me dizendo: na verdade você é normal porque é o pecado que está te levando a fazer isso, não é você. Naquele momento então ele me disse: e o que precisa acontecer então? O pecado tem que ser resolvido, concorda? E foi aí que ele comparou o pecado a um vírus. Se você tem uma gripe com o nariz escorrendo, febre e dor de cabeça e só toma remédio para os sintomas, isso vai curar o vírus? Eu disse que não. Então ele me falou: da mesma forma, as pessoas tentam tratar os sintomas do pecado. Uma pessoa com raiva tenta controlar a raiva. Uma pessoa com luxúria tenta parar de ver pornografia. Mas eles não percebem que isso é só o sintoma. A raiz do problema é o pecado. As pessoas estão colocando um band-aid numa ferida enorme. E ele me disse que eu era uma pessoa imperfeita, tentando viver perfeitamente, e era por isso que eu falhava sem parar. E isso produzia o vazio no meu coração. Naquele momento, eu senti um pingo de esperança. Ninguém nunca tinha me explicado as coisas dessa forma. E então foi nessa hora que ele começou a falar sobre Jesus Cristo. Ele me perguntou: você sabe quem é Jesus? E eu falei: é claro, é aquele homem que fica pendurado na cruz. Mas ele perguntou: você sabe o que ele realmente fez? E eu falei: sim, ele morreu pelos nossos pecados. E ele disse: exatamente, mas ele morreu por todos os seus pecados. Você sabia disso? E eu pensei: pecados passados e presentes eu entendo, mas e os pecados do futuro? Eu não tenho que fazer a minha parte? E ele falou: não, os pecados futuros também foram perdoados. E eu pedi que ele me provasse na Bíblia. E foi então que ele citou João capítulo 1, versículo 29, que diz que o Cordeiro de Deus é quem tira o pecado do mundo. E ele me perguntou: Jonathan, onde estão os teus pecados? Eles estão no mundo, certo? E eu concordei. Então, se Deus diz que tirou os pecados do mundo e o mundo ainda existe, isso significa que ele tirou os pecados desde o primeiro homem até o último homem que viverá nesse mundo. Ou seja, ele cuidou de todos os seus pecados, do passado, do presente e do futuro. Quando eu refleti sobre isso, eu senti: então é isso que Jesus fez. E ele me explicou Romanos 6, o versículo 23, que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E foi nessa hora que ele deu ênfase na palavra dom, ou seja, é um presente.
Você trabalha para ganhar um presente de aniversário? Fala para mim, Jonathan. E eu falei: não. Pois é pela graça que Deus deu isso a todas as pessoas. O problema é que as pessoas não acreditam nisso. Por quê? Porque quando você olha para si mesmo, Jonathan, você provavelmente ainda carrega uma arma, você ainda usa drogas, os seus pensamentos e o coração te dizem que você é um pecador. Mas me fala uma coisa, o que a palavra de Deus diz sobre os seus pensamentos? E naquele instante a ficha caiu, porque Gênesis 6, o versículo 5, diz que todos os seus pensamentos são só maus continuamente, porque eles sempre vão contra a palavra de Deus. E foi então que ele disse que eu tinha uma escolha a fazer, confiar no que eu sentia e pensava ou confiar na palavra de Deus. E então ele me mostrou Hebreus capítulo 10, o versículo 14, que diz que Jesus se entregou na cruz por uma única vez para que todos aqueles que nele creem sejam santificados. E então ele falou: tudo já está pronto. Jesus não falhou na cruz, ele lavou todos os seus pecados. O problema é que os seus pensamentos te acusam agora, mas a palavra de Deus diz que aos olhos de Deus, quando você está com Jesus, você então é perfeito, porque ele te aperfeiçoou e o sangue dele cobre toda a sua sujeira, todo o seu pecado. E por fim ele falou o seguinte: eu não estou dizendo para você sair e pecar à vontade. O que eu estou dizendo é que fé e boas obras são duas coisas diferentes. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é fé? É quando você, mesmo sentindo que é um pecador, mesmo tendo seus pensamentos errados, você acredita que Jesus te perdoou. Você acredita que tudo aquilo faz parte do pecado que está em você, mas que você não precisa carregar essa culpa e essa condenação, porque Jesus já pagou o preço por você. E foi naquela hora que eu entendi tudo que Jesus fez por mim na cruz. Eu entendi que por mim mesmo eu jamais poderia me salvar. Mas ao mesmo tempo, se eu colocasse a minha fé em Jesus e confiasse somente nele como meu Salvador, então eu estaria salvo para sempre. Foi naquela hora que eu encontrei com Jesus. Eu entendi que Jesus não era apenas um homem bom que morreu ali na cruz, mas eu finalmente entendi que ele morreu pelos meus pecados. E quando eu tomei essa consciência, naquela hora eu senti uma paz muito grande. E foi então que eu pedi ao pastor para que fizesse uma oração por mim, porque eu queria realmente me entregar a Jesus. Foi o momento mais incrível da minha vida. Eu nunca tinha sentido uma paz sequer na minha vida, e de repente a tempestade do meu coração foi se acalmando. Eu percebi que todo o esforço que eu fizesse durante toda a minha vida não me deixaria de ser um pecador. Mas ao mesmo tempo, se eu simplesmente abrisse o coração e deixasse a graça de Deus entrar na minha vida, o Espírito Santo iria me capacitar, ele me daria poder para vencer o pecado. E foi nessa hora que o pastor então me deu a primeira tarefa. Ele perguntou sobre o meu relacionamento com o meu pai, e eu disse que era horrível. E então ele me falou: depois de tudo que nós conversamos, você entende que aquilo que estava te machucando não era o seu pai na verdade, mas era o pecado dentro dele? E aquilo me atingiu em cheio. Ele me lembrou que os meus pensamentos mentem, mudam o tempo todo, mas a palavra de Deus nunca muda. E ele então me falou a coisa que eu jamais imaginei ouvir. Ele me disse: você precisa pedir perdão ao seu pai. Naquele momento eu fiquei com muita raiva. O quê? Pedir desculpas? Eu sou a vítima. Eu fui espancado. Eu fui expulso de casa. Eu virei um monstro por causa dele. E eu tenho que pedir desculpas para o meu pai? E ele respondeu: você está certo, Jonathan. Mas é por causa dessa sua justiça própria que você é miserável. Então seja honesto. Quando você vê um pai carinhoso com o filho, isso não te enche de raiva e de vazio? E eu tive que reconhecer que sim. Então ele me falou: Jonathan, a pessoa mais humilde é que pede perdão primeiro. Dê o seu passo de fé. Acredite que Deus vai derramar uma graça tão grande que você e seu pai vão se tornarem amigos. E foi naquela hora que a minha mente ficou tão confusa e eu fiquei pensando: e se meu pai me rejeitar? E se nós brigarmos de novo? Mas eu confiei no que o pastor me disse. Os meus pensamentos são maus, eles mudam a todo momento e que eu deveria seguir a palavra de Deus. Então eu sentei na frente do meu pai e eu simplesmente falei para ele: pai, me desculpe por ser um filho ruim, por envergonhar a minha família como um membro de gangue. Me desculpe por não entender que você veio para a América com $100 no seu bolso e você teve que lutar. Você veio pelo sonho americano e eu fui o pesadelo americano. Naquele momento, meu pai começou a chorar descontroladamente e ele me disse:
Não, meu filho, eu é que te peço desculpas. Me desculpe por não controlar a minha bebida. Por causa disso, você, a sua mãe e o seu irmão sofreram muito. Eu sinto muito. Eu não queria beber, mas eu não conseguia. Eu não recebi também o amor do meu pai. E então aquilo me puxava de volta para o álcool. E naquela hora, nós choramos e nos abraçamos. E pareceu que mais de 20 anos de raiva, frustração e ódio simplesmente desapareceram. Quando eu segui a palavra de Deus acima dos meus pensamentos, eu experimentei paz, felicidade e reconciliação. Hoje, eu e meu pai temos um ótimo relacionamento, graças a Deus. E esses foram os desafios que eu enfrentei, que eu te contei aqui hoje sobre a minha vida, mas a cada passo que eu dava, o pastor estava ali me guiando com a palavra de Deus. A minha mãe, quando ela viu que eu me reconciliei com meu pai e entreguei minha vida para Jesus, ela chorou muito de alegria. Ela nunca pensou que o monstrinho, como ela me chamava, estaria um dia sentado ao lado dela, encantado pela palavra de Deus. E o pastor já tinha falado para ela: por mais que você ama o seu filho, Deus ama ele muito mais. Por isso se desapegue, entregue os seus filhos nas mãos do Senhor. E quando a minha mãe me entregou completamente a Deus, ele começou a trabalhar. Hoje eu estou caminhando com Jesus desde 2017. E nesses anos todos Deus tem me abençoado sem parar. Houve um tempo em que eu pensei em voltar a andar armado para me proteger, mas o pastor me desafiou a confiar em Deus. E naquela primeira semana em que eu deixei a arma, eu encontrei um amigo do passado, alguém cuja família eu já tinha machucado muito, e eu estava naquele momento desarmado. E ele veio até mim, mas em vez de brigar, ele disse que tinha visto o meu testemunho e eu falei sobre o meu vazio que eu tinha antes. E ele disse para mim que ele também sentia esse vazio. Ele apertou a minha mão e perguntou se eu poderia falar de Jesus para ele. Naquela hora nós oramos juntos, nós choramos e Deus tem feito uma obra linda na vida desse moço. E hoje eu tenho ido a muitas prisões dos Estados Unidos e também fora do meu país. Eu tenho pregado o evangelho e eu não digo aos assassinos e condenados para eles pararem de fazer o que fazem. Eu simplesmente pergunto: você sabe o que Jesus realmente fez por você? Vocês sabem que é o pecado que está dentro de vocês que leva vocês a fazerem isso? Então eu apresento a Jesus. Eu falo dessa esperança que mudou a minha vida. E então, quando eles entregam as suas vidas ao Senhor, o comportamento deles mudam. Eles entendem que na força do próprio braço, eles não conseguem mudar de vida. Mas através do arrependimento, o Senhor começa a fazer a obra. Você que está me ouvindo aqui, eu sei que você também sente esse vazio. E agora eu quero te falar uma coisa: escolha seguir a palavra de Deus, que nunca muda, em vez de seguir os seus pensamentos, que são enganosos. O seu coração só vai te levar para as escolhas erradas, para o buraco, para o vazio. Então, se você quiser, ore comigo nesse exato momento. Eu vou orar e depois eu quero que você ore repetindo exatamente as palavras que eu disser, tá bom? Vamos orar. Deus, nós somos muito gratos porque o Senhor está nos permitindo viver hoje e experimentar esse evangelho maravilhoso. Esse evangelho que mostra que nós não somos perfeitos, mas que em Jesus nós fomos aceitos por Deus. Oh, meu Pai, eu te agradeço porque o Senhor me permitiu contar o meu testemunho. Eu sei que tem pessoas aqui que nunca ouviram da Bíblia, eles não sabem nada sobre Jesus. Mas a partir do meu testemunho, eu acredito que agora eles entendem que sozinho eles não podem fazer nada. Só o sangue de Jesus pode perdoá-los e purificá-los. Senhor meu Deus, eu te peço, abra o coração deles, tira todo o mal do caminho deles. Eu sei que agora tem mães orando pelos filhos que estão nas drogas. Eu sei que nesse exato momento tem pessoas passando por grandes dificuldades. Mas eu te peço, Senhor, derruba essa muralha do pecado. Perdoa os seus pecados, Senhor. Não deixe eles continuarem no erro, no engano. Que eles possam acreditar em Jesus e receber esse presente da graça pela fé. Aleluia. E você que deseja agora entregar sua vida a Jesus, repita essas palavras comigo assim. Diga isso: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que não consigo me salvar. Eu sou falho, eu já fiz tantas coisas erradas na minha vida, mas nesse momento eu me arrependo e eu te peço perdão, Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida, me segura nos teus braços, cura as minhas feridas. Ó Jesus, eu te peço perdão por todas as minhas falhas e eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim
e o Senhor ressuscitou. E agora que o Senhor está vivo, eu te peço, me leva para a tua presença quando chegar a hora certa. Quando eu morrer, eu não quero ser condenado, mas eu quero estar contigo para sempre. Me ajuda a obedecer a tua palavra e amar os meus irmãos e ao Senhor acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse testemunho. Olha, eu fui muito impactado, eu acredito que você também. E agora eu peço que você compartilhe. Tem tanta gente precisando ouvir uma palavra dessa, não é verdade? Quantas pessoas agora estão sentindo esse mesmo vazio e Deus pode usar a sua vida para alcançar essas pessoas para a glória dele. Amém? Não se esqueça de compartilhar. Eu vou deixar aqui na tela também outros testemunhos que vão te impactar profundamente. Um grande abraço, eu te espero no próximo vídeo.